Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana vamos falar sobre um lançamento de quadrinhos. Quem fez a pré-venda aí no Brasil já está recebendo em sua casa o quadrinho Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco, Odisseia do Tempo, a edição 1, lançada aqui no Brasil finalmente pela New Pop, né? Chamado Ikki nas Chamas do Destino, né? A edição 1 de 5, que lá fora, né, na França, já está na edição 3. E aqui no Brasil, né, o mistério finalmente foi revelado, né, esse mistério que já se arrasta durante tanto tempo, está com a New Pop, os direitos desse quadrinho que eu digo logo, Alan, estou apaixonado por essa obra. Então não podia faltar aqui nosso querido amigo aqui, Alan Nicole, né? Já disse logo que é Alan que está aqui comigo. Não podia faltar ele E aí, para pessoal, tudo debater. bem? Olá, olá. Pois é, né? Realmente, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Aqui no Nerd Debate a gente costuma falar de animes, de filmes, séries, né? Agora a gente tá falando de uma história em quadrinhos, né? Ou melhor, de um bande dessinée, né? Que é uma versão franco-belga, né? Dos quadrinhos. Olha só. Vou falar quadrinhos aqui para não dificultar muito, Em mas você já está dizendo aí do que se trata. Como é o nome? francês é bande dessinée. Banda Desenê, que seria franco-belga. É, Beleza. é história em quadrinhos. Basicamente é história em quadrinhos, né? Tem algumas características deles lá, mas não é exatamente a mesma coisa que o mangá por alguns detalhes, assim, mas, enfim, no estrito, a rigor, é tudo quadrinho, né? E como Beleza. lá, enfim. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. A gente vai debater algumas coisas aqui do que a gente achou. Alan tem as duas versões, até para questão de comparativo, né? Tem Sim. a versão aí original, lá de fora, tem a versão aqui que chegou agora do Brasil. Assim que lançou, de imediato eu já fiz a pré-compra. Alan também, creio eu também, né? Sim, sim. Como eu não fiz no cartão de crédito, a minha versão, eu paguei o preço cheio e eu acho que teve algum desconto para quem fez no cartão de crédito. Então, pelo Amazon, tem essa Essa política, política. né? Uhum. Se você faz a pré-venda, né, a pré-compra de qualquer coisa na Amazon, até o dia de lançamento oficial, se tiver qualquer promoção, ele vai valer o menor preço que teve nesse período todo, né? Se teve qualquer desconto, ele sempre vai cobrar o menor preço que houve nesse período. Mas é só se você fizer por cartão de crédito, porque ele cobra apenas, né? Quando for ter ele consegue fazer isso só por cartão de crédito. Como eu não fiz por cartão de crédito, né? Ele não tem como me reembolsar, digamos assim. Quem é E- Amazon Prime, né, teve descontos, né? Depois teve um desconto e tal. Teve um preço promocional também, né? Então, depois teve momentos em que esgotou a tiragem, aí voltou rapidamente, com valor mais alto ainda do que estava, depois baixou de novo. Foi uma confusão. Ah, eu É, ouvi falar que tinha sido essa esgotada que teve tinha sido um erro. Não sei se você confirma essa informação. não sei dizer também. Não sabe, né? Eu tinha ouvido falar que tinha assim, houve um erro. Não sei se foi informação oficial da New Pop. Foi um erro aqui, mas voltou, né? Uhum, Eu tinha visto também que tinha batido top 1 de vendas da Amazon durante muito tempo pois na é. categoria, né? E, Originalmente eles disseram que ia ser uma tiragem limitada, né? Que ia ser assim uma coisa especial, por isso que o preço era tão alto, né? Porque bateu assim forte, né? Pra galera o valor, porque quanto foi é uma, mesmo? Só me relembra? o preço cheio acho que era 89, 90, tipo R$ 80, em torno de R$ 80, se eu não me engano. É carinho, Aí, até pelo tamanho das coisas, né? ele é curto, assim, é um negócio relativamente pequeno, né? Isso. Esse tipo de formato, né, de bande dessinée, de histórias e quadrinhos francesas e tal, costuma ser uma coisa mais reduzida, não é uma coisa assim de. Não é como você tá comprando um negócio de capa dura, mas
mas ele não chega a tantas páginas assim, sabe? Mas esse ainda assim foi pouquíssimo, assim. Essa edição que a gente está recebendo aqui no Brasil, né? Ela tem 60 e poucas páginas, 64, se eu não me engano. Então, é muito pequena, né, a quantidade de páginas para o valor que está sendo cobrado. Veio em tamanho, ele é um tamanho maior, né, do que um HQ comum brasileira, maior do que os mangás de Cavaleiros, em termos de formato, né, de papel. É todo publicado colorido, ele é todo em papel colchê fosco, né? Então, assim, tem toda uma coisa de qualidade, realmente, a capa dura, com uma parte envernizada em relevo em alguns pontos das ilustrações da capa, né? Mas ainda assim, ela é cara, né? Por esse valor. E está sendo publicado pela New Pop, né? Mas durante um bom tempo a gente ficou sem saber quem era, né? Inclusive até no HQPB, né? Chegou-se a perguntar para o pessoal da JBC, né? E disseram que Isso. não eram eles, né? Naquela ocasião que vocês fizeram no ano passado, se eu não me engano, ou foi retrasado. Foi ano retrasado, 2023, veio o Ed Carlos da JBC aqui, Nelson Sato e tal, a gente fez um painel e uma das perguntas que você, inclusive, tinha mandado pra gente fazer pra Sim. ele, né? Com quem Ó, estavam os direitos é, de Time Odyssey na época, né? ó, E... só para retificar rapidinho, antes de você continuar. O É, preço cheio da Time Odyssey é 89 e 89,90. certo. 89,90. Sim, Aí continue. você tinha mandado essa pergunta com quem estavam os direitos de Time Odyssey, né? Porque se a JBC tinha ido atrás e tal, e Ed Carlos confirmou. Fomos atrás, a JBC foi atrás, mas já tinha sido adquirido por uma editora que ninguém sabe quem é. Aí Sim. ficou essa questão, né? Caramba, ficou esse mistério. E a gente tinha gravado o podcast, não sei se você lembra, né? A Sim. gente, a gente gravou um podcast disso e a gente disponibilizou esse episódio e você disponibilizou essa notícia, ó, do podcast Nerd Debate, no HQPB, fizeram essa pergunta e já compraram os direitos e ninguém sabe com quem tá. E ficou esse tempo todo esse mistério, até que nesse ano de 2025, não foi? Que aconteceu o anúncio, né? Foi no começo de 2025, depois logo em seguida veio o lançamento A pre- oficial, né? Maio. Eu A vi aqui pré-venda que foi pouco depois. eu comprei por Uhum. R$ 72, R$ Isso. 71,90 na Já pré-venda. teve, já teve um descontinho, né? Não foi assim. O, não sei se teve um maior, não sei se teve, acho que teve um desconto um pouco Acho que teve maior. aumento já. Acho que já teve É, aumento aí nesse preço. hoje em dia, nesse exato momento que a gente está gravando, se você for comprar pela Amazon, tem 15% de desconto, então você vai por R$ 76,03. Né? Pronto. Aí eles disseram que vai ter essa tiragem nova, né? Então logo logo vai ter mais, então para quem quiser comprar. Mas assim, contextualizando a galera do que se trata, né? Como é que isso começou. Sim. Sensei, ele era publicado sempre pela editora lá no Japão, né? Pela editora Shueisha. Depois foi publicado pela Akita, né? Com os derivados, Episódio G, Lost Canvas, Sensei Show. Agora Sensei Final Edition, né? Que é o título que tá chegando aqui também pela JBC. E lá na França já tinha um projeto da editora Kana, que é uma editora que publica algumas coisas de outras editoras japonesas e tal, assim como as daqui, né? Fazem coisas do Japão. Eles já tinham feito lá os autores, né? O Jérôme Alquier e o Arnaud Dolé, eles já tinham se unido antes para fazer uma publicação de uma história baseada num personagem do Leiji Matsumoto, né? Que esse personagem é o Capitão Harlock, que lá eles chamam de Capitão Albator, uma coisa assim. Então eles já tinham feito uma história, né? Uma versão francesa de uma história inédita desse personagem do Leiji Matsumoto. E o Leiji Matsumoto, antes de falecer, né, ele tinha já uma relação com a Akita Shoten, né, que é a atual editora, né, onde saem as coisas de Cavaleiros também, como o Kurumada, o Masami Kurumada, do autor de Cavaleiros, também hoje em dia tem uma relação, né. Então, por conta, o Jerome contou isso em várias entrevistas, né, por conta dessa relação que ele já tinha estabelecido, né, entre a Kana e a Akita Shoten, eles tinham uma ideia de um projeto para Cavaleiros também, que Cavaleiros é muito famoso lá na França, foi um dos primeiros países a ter o anime, por exemplo, de Saint Seiya fora do Japão, né? Uhum. Então lá na França é muito famoso, né? Lá eles passaram um pouco depois da estreia, assim, eles já estavam exibindo por lá, então já é um negócio assim
Enquanto tava passando no Japão, finalmente, lá na França tava passando já. Que chegou bem depois, né? No Brasil foi em 94. O anime começou entre 86 e terminou em 89, né? Certo. 1989. Então, é muito popular, muito famoso. Aí o que acontece? Eles tiveram essa oportunidade, fizeram esse quadrinho do Leiji Matsumoto, né, o Capitão Harlock, e fizeram um projeto para fazer Cavaleiros do Zodíaco também. Foram aceitos, né? No começo, o Jerome Elke, ele queria fazer alguma coisa ligada ao universo do Sensei Ômega, né? Só que aí Interessante. esse projeto mudou, né? Foi mudando e tal, até porque o Ômega, ele é um projeto só do anime, ele não é do mangá, né? Existiu um mangá, mas por curta duração, né? E que não era da Akita Shoten, era de outra editora. Então, ele acabou tendo que mudar o projeto dele para fazer alguma coisa que se voltasse para o mangá de Masami Kurumada, né? Para o mangá, o universo do mangá, e não o universo de animação, né? Apesar dele ter se tornado um desenhista, o Jerome, né? No caso, o Jerome Alquier, ele é ilustrador, também na Time Odyssey ele é responsável pelo roteiro, né, também. Ele, inclusive, ele conta com a ajuda dos filhos dele, que estuda mitologia também, enfim. Ele comentei isso em entrevistas e tal. O Arnaud Não, e Olé, ele é faz mais sentido. roteirista. Não, e faz sentido ele ter tentado algo que não fosse mexer nos clássicos, né? Porque eu acho que ele pensou assim, pô, deve ser muito difícil tentar os cinco Cavaleiros de Bronze, Atena, né? Eu acho que ele deve ter pensado isso, né? Creio Bom, eu. ele mudou a história dele também em acordo lá, conversando com o Kurumada Pro, né, que é a empresa que gerencia as coisas do Kurumada, o estúdio do Kurumada, né, do Masami Kurumada. Então, assim, ele faz sempre questão de ressaltar isso, né? Que existe muito diálogo com o Japão. Tudo que ele faz é apresentado lá e depois volta para a França, é aprovado ou não, tem que corrigir algumas coisas, vai e volta, enfim. Então, por conta desse vai e vem, pela própria natureza do projeto, né? O projeto lá acabou sendo desde o início anunciado que seriam uma história contada em 5 volumes, né? Cada volume ia sair num ano e cada volume ia ser centrado, né? A história ia girar em torno especialmente de um personagem dentre os protagonistas da história, entre os 5 Cavaleiros de Bronze. Então, primeira a do Ikki, né? A segunda foi a do Shun, né? Shun de Andrômeda. A Sim. terceira do Yoga de Cisne, que saiu ano passado. Esse ano vai sair a do Shiryu de Dragão. E ano que vem, encerrando, vai ser a do Seiya de Pégaso. E começou tudo em 2022, né? Lá no Japão, depois que saiu essa forma, lá na França, quando saiu essa história, né, Time Odyssey, a chamada lá, ou Odisseia do Tempo, como a gente conhece aqui, ela saiu primeiro no Japão, em questão de dias, assim, só que lá saiu em formato diferente. Enquanto na França existe a edição padrão, que é essa que a gente tem aqui, igualzinha, igualzinho, os formatos é o mesmo. Também existe uma edição de colecionador, que ela é maior, né? Ela é maior ainda que essa que já é, né? Formato Nossa. papel, vem com mais páginas ainda, ela vem, fecha quase 100, se não me engano, fecha quase 100 páginas, vem com alguns materiais a mais, o que é uma pena a gente não ter acesso a isso aqui no Brasil até então. A New Pop não prometeu a vinda dessa versão, né? A gente vai ficar só com essa por enquanto, né? Eu imagino que cedo ou tarde eles acabam trazendo de algum É jeito, né? tipo o quê? Enfim. Mais história? Algumas edições têm uma ou duas páginas a mais, sabe? De história. De que estende um pouquinho uma cena, sabe? De luta, uma coisa assim. Mas o conteúdo da edição de colecionador geralmente são bastidores, são detalhes sobre os personagens, sabe? Inspirações mitológicas por trás de cada personagem, das vestimentas deles, né? Curiosidades na composição, na criação. É, tem também ilustrações extras, tem rascunhos, tem também. O mais importante, na verdade, é uma side story, uma história paralela, que vai sair em cada edição de colecionador, né? Que conta a história de origem das armaduras de bronze dos principais. Então, a primeira, essa do Ikki, Legal. na edição de colecionador tem uma história que conta a origem da armadura de Fênix. Conta uma história por trás, né? Do primeiro cara que tentou conquistar a armadura de Fênix, né? Assim, tem uma história envolvida. Aí, em quase todos os outros países da Europa que saíram do Time Odyssey, saiu uma edição de colecionador, além da edição padrão. Em alguns países da América Latina que saíram, foi que tá sendo que nem aqui, só veio a edição padrão. Lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e tal,
tá saindo por uma editora que tá decompondo o mangá em volumes. Ele pega o volume em edição de colecionador e publica em capa mole, em tamanho, no meio, assim, corta no meio a história. Então sai o volume, por exemplo, esse volume um sai a edição um e a edição 2, entendeu? Que juntas forma o volume um correspondente. Mas ela tem o conteúdo dessa edição de colecionador no final, tem as páginas extras e tal e tudo mais. No Japão, ela saiu por poucos dias, pouquíssimos dias antes da estreia na própria França. Saiu pela editora Akita Shoten, mas saiu em um formato bem estranho também. Eles fizeram como na América do Norte, dividiram no meio a história. Não é edição de colecionador, é edição padrão. Saiu no formatinho pequeno, como brinde da revista Champion Red. Saiu em um mês e no outro mês saiu outra edição, né? Então, todos os outros volumes que saíram até então saíram nesse formatinho. Primeiro sai uma parte da história, depois sai outra parte da história, né? Lá no Japão saiu assim, por enquanto. Não tem a versão compilada de tudo ainda não, bonitinho. Talvez saia um dia, não sei. Mas na França teve esse diferencial, né? Tem essa edição de colecionador, a edição padrão, e aqui a que a gente tem é a edição padrão. E aí agora a gente está em 2025 esperando o anúncio do lançamento da quarta edição, do quarto volume, que é do Shiryu. E a história, né, como você deve ter percebido bem, ela é tratada como uma história paralela a diferentes acontecimentos da história do mangá clássico de Saint Seiya, né? Isso. E como você falou, o Jerome é o que é o desenhista, né? O artista, e o Arnold Dolen é o roteirista, né? Então, o Jerome também ajuda no roteiro, né? O que me parece, assim, eu não se me engano, se eu não me engano, é que o Jerome ele cria o enredo no geral, né? Detalhes sobre os personagens e tal. E o Arnaud entra para transformar aquilo em roteiro, diálogos, sabe? Descrição das coisas, faz desenvolver, sabe? A ideia geral. Aí atrás aqui tem uma mensagem do Kurumada, né? Estou muito feliz que o mundo inteiro ame Saint Seiya e que esta série se expresse além do oceano em um novo formato, a dos quadrinhos franco-belga. O universo extremamente delicado e meticulosamente desenhado de Aokie, assim como história tratada com outra abordagem que não a do mangá, nos dão prazer. Mal posso esperar para ver como isso vai retratar as façanhas de Sei e seus amigos. Desejo-lhe boa leitura, Masami Kurumada. Eu achei assim, Alan, novamente, cara, e isso me deixa feliz, assim, sabe? Novamente, autor, né, outros autores pegando a história que a gente conhece e dando uma nova vida, sabe? E eu gostei demais, gostei muito, assim, com muito respeito, com muita, sabe? Uhum, Dando um novo ar para algo que eu pensei que não tinha mais futuro, que é essa galera aqui, os cinco principais e a Tenda. Eu pensei que não tinha mais, não vinha mais nada novo daqui e veio, entendeu? Como um roteiro bom faz a diferença, entendeu? Há Eu críticos, achei né? legal. Os fãs, assim, existem fãs muito críticos a essa obra, né? Ele não é amado por todo mundo, infelizmente. Eu particularmente gosto, no geral, da obra. Eu sei que tem os seus probleminhas, tem uns detalhes assim, Não tem, e, tem coisas que eu não gosto também. pois é, tem alguns detalhes assim, mas assim, muita gente assim como acontece com as outras obras derivadas de Sensei, sabe? É um problema, eu acho que é da otakusfera em geral, assim, sabe? A galera coloca o mangá original do autor, né, do Kurumada, que ele faz sozinho, né, entre aspas, né? Porque o mangá é uma criação coletiva de um jeito ou de outro, sabe? Tem gente da editora que ajuda, tem os assistentes, então assim, o mangá que o Kurumada fez é colocado num pedestal de tal forma que existe muita crítica em relação ao anime clássico, em relação aos outros mangás derivados, episódio G, que sai pelo Megumi Okada, ao Lost Canvas, que saiu né, com a mão da Shiori Teshirogi, Sentia Show, né, que sai pela Shimaki Gori. Agora tá saindo lá no Japão um shoujo de Sensei, né, que é pela Seira Shimotsuki, também tudo pela Kita Shoten, tudo da editora da Kita Shoten.
e se chama Saint Maria, né? Enfim, tem várias outras obras aí, teve novel já, teve e alguns enredos de jogos também são diferentes, enfim. Tudo que não é fora, tudo que tá fora do mangá clássico original, tudo que não tá ali naquelas páginas do mangá que a galera conhece, né? A exceção do Next Dimension, que é uma sequência dita, né, sequência direta do mangá clássico, pelas mãos Isso. do Kurumada, né? As pessoas tendem a torcer o nariz, a menosprezar, a tentar cortar da existência, a dizer que não vale, que não é Que história verdadeira. É uma por loucura. enquanto é a única coisa que eu acho muito ruim e questionável é justamente o Next Dimension, pô. Pra você ver. Pois é, eu também não gosto muito, não, particularmente, mas para muita gente é uma obra muito boa, né? É uma obra que, pelo fato de continuar a história do Sei e os amigos dele, né? Apesar do Sei mal aparecer no Next Dimension, o Sei é propriamente dito, aparece o antecessor dele, na vida passada dele, o tema, né? O Pégaso, Sim. e não é exatamente o mesmo tema do Lost Canvas, né? Mas enfim, as pessoas idolatram muito essa obra. Então, o Time Odyssey, ele recebeu muito esse estigma de ser chamado de fanfic, sabe? Porque a galera vê Ah, muito desse lado, gosta muito já de esperava. menosprezar. Já Tem muitas. esperava. Assim, o Jerome Alquier, ele é um grande fã de Saint Seiya, ele sempre foi conhecido dentro do fandom, porque quando o Saint Seiya teve o revival, né, nos anos 2000 com a saga de Hades, um pouco antes, já circulava na internet uma animação, algumas animações, os pedacinhos de animação que ele tinha feito por conta própria, né, de trechos da saga de Hades, que não até então não haviam sido animados, né? Essa animação na saga de Hades veio depois, né, em 2002 e tal, enfim. Então, até aquele momento era novidade, não tinha. E ele, sozinho, fez alguns pedaços de animação, usou como áudio um audiodrama do CD da saga de Hades que tinha saído na década de Ah, 90 ainda. era ele? Foi ele que fez aqueles episódios. Então, assim, ele sempre Ah, fez. Ele aprendeu a desenhar por causa do anime de Cavaleiros. Então, ele fazia fanarts, ele fazia já historinhas, ele sempre fazia alguma coisa que já existia nesses anos 90, os anos 2000, tudo ali já era um trabalho. Ele já era famoso por causa disso, né? Então, quando veio a notícia de que ele trabalhou numa obra de Saint Seiya, pra mim não foi surpresa, porque tipo, ele já era uma pessoa muito envolvida, muito engajada, né? E os franceses têm essa adoração por Saint Seiya e eles existem outros projetos de fãs em parceria com outras pessoas que já estão trabalhando com Saint Seiya, que, né, que já existem outros projetos, além de Saint Seiya apenas. Então, quando ele conseguiu esse papel, esse trabalho, eu não me impressionei. Eu realmente achei que ele chegou onde era talvez o lugar dele mesmo, sabe assim? Eu acho que ele mereceu esse lugar. Ele não, tem uma eu adoração fiquei pelo anime. surpreso, Alan. Assim, eu não fiquei surpreso por assim, é na França, que a gente sempre soube que a França, digamos assim, fora do Japão, é França. Talvez além da França, Brasil, em questão de consumo de mangá, quadrinho e tal, né? A Hoje em gente sabe que dia, eu acho que a China é o país, até por questões de dimensões, né? Ele é um dos países que sim, mais consome coisa de Sensei, assim. bilhões Mais de coisa. pessoas, né? E sai constantemente, tem saído coisas de, sei lá, coisas novas, jogos mobile, sabe? Itens, as empresas, as marcas gostam de trazer coisas de Saint Seiya, sabe? Além de outros animes. É comum você procurar doces, sabe? É, salgadinhos, refrigerantes com a marca de Saint Seiya que saem por lá, sabe? Pela China e outros países daquela região ali da Ásia, sabe? Então, Interessante. assim, o Brasil ele é importante também, mas o Brasil já foi mais. O Brasil hoje em dia tá meio decaído um pouquinho, sabe assim? Mas a gente ainda é um dos países com muita representatividade, muita expressão de fãs. Mas na América Latina como um todo, o Sensei é muito forte ainda. Mas a Mas Europa, né? A Europa é pesado. eu fiquei surpreso de terem licenciado isso para um país fora do Japão, né? E a gente pode considerar não, é um spin-off oficial, né? Como Sim, todos os outros. sim. Tanto é que no ano passado, o Masami Kurumada, ele completou 50 anos de carreira. E dentre as comemorações que houveram, né, a esse marco, né?
vários mangakas, inclusive os envolvidos com Cavaleiros, né, o do episódio G, né, o Okada, a Teshirogi do Lost Canvas, a Timaki de Sentia Show, enfim, todos eles, até a mais novinha, a Seira, todos eles, inclusive o Jerome, fizeram ilustrações parabenizando o Kurumada e foram publicadas lá na revista onde o Next Dimension é publicado no Japão, na Weekly Shonen Champion, né, da Akita. E ele tava lá, o Jerome junto, sabe assim, tava lá junto deles, do panteão, né? Que eu digo, eu sempre brinco que é o panteão dos deuses lá de Sensei. Ele tá lá também, entendeu? Assim, ele é super Legal. reconhecido, ele apesar de não, né, não tá lá perto, né, não participar tanto quanto os outros das interações que eles têm lá, mas não pode dar para negar que é uma das obras de Sensei, assim. Oficialmente falando, doa quem doer, né? Mais problemas que as pessoas enxerguem, mas faz parte, né? Do universo Sensei. As pessoas ainda não aceitam muito essa questão da conexão com a obra, porque ele se propõe de Isso. fato a ser uma coisa. A galera gosta muito desse termo canônico, né? Isso. Eles não entendem como parte do cânone, apesar de que para ele mesmo, ele até disse isso em entrevista, isso é muito relativo, sabe? Assim, para ele, o fato dele estar sendo aceito, tá produzindo uma história, tá lá passando pelo crivo do Kurumada, que de um jeito ou de outro, eles que dizem se vai ou não ser publicado aquilo, que manda ele mudar algumas coisas, porque tem que se adequar à visão do Kurumada e tal. Enfim, se ele passa por tudo isso, né, uma história autorizada pelo Kurumada e tal, é uma história oficial. Então, para ele tá no mesmo patamar do que a história do próprio Kurumada, né? Então, não há muito o que dizer. É verdade que, como ele tem essa paixão muito grande pelo anime, você vê claramente no Time Odyssey, você pode ver pelo volume um, né? Olhando pela capa, você já vê de cara que tem muita coisa do anime, né? A própria forma como a Saori do anime, ela é desse jeito que a gente tá vendo aí, com os cabelos roxos, né, e tal. As cores dos cabelos do Shun, né? Enfim, Isso. enfim, ele muda ele usa as cores do anime, né? As cores das roupas civis dele. Você vê que eles também aparecem com as roupinhas civis muito parecidas com a do anime e tal. Ele é muito influenciado pelo anime. A forma como ele conta a história, você percebe algumas referências dos animes, especialmente também dos filmes de Saint Seiya. Eu vejo muito essa série Time Odyssey como se fosse basicamente os filmes de Saint Seiya. Aqueles filmes da Ares, do Lúcifer, do Durval, sabe? Eles parecem Bem muito, assim. pensado. Bem Muito pensado. parecida, a estrutura é Seria, muito seria parecida, como né? se fosse basicamente, um remake do anime com as armaduras do mangá. Foi o que eu pensei, assim, basicamente. Pô, Porque cada um tem lê as de um cores jeito, né? são. Não, é porque eu olhei muito assim. As cores são do anime. Mas as armaduras são do mangá, né? Assim, as Sim, armaduras iniciais, aqui, etc. Só que as evoluções das armaduras seguem as evoluções do mangá, as cores, sim. o padrão de cores ainda seguem padrão de cores do mangá, aquele negócio muito básico, né? Aquele negócio Sim. muito, digamos, liso, né? Tem aquela coisa monocromática das armaduras, né? Ser tudo da mesma cor e tal. Isso é Isso. bem típico do mangá também, né? Mas eu achei isso lindo, eu achei isso muito bonito. Aí quando chega a armadura do Cavaleiro de Ouro de Câncer lá na frente, né? Aí eu achei um negócio também bem monocromático também, diferente do Kurumada. Se fosse um Kurumada fazendo uma armadura de ouro aqui, seria muito mais bonito, eu acho. Entendeu? Seria diferente. Eu É, acho. bom, Mas não eu fica acho, feio, não fica feio. Fica, mantém o estilo, né? Porque senão destoaria demais, né? Do resto, eu digamos acho que assim. fica bonito também, né? É uma beleza diferente, mas para mim eu ainda vejo, apesar de seguir esses moldes do mangá, eu ainda acho muito parecido, remete muito mais ao anime, até os Cavaleiros de Ouro também que aparecem, né, nessa história. Essa história você vê que, falando do volume um em si, né? Ele é uma história que é muito interessante para quem não conhece o mangá de Saint Seiya, né? Para quem tem só o anime como referência, talvez seja uma porta de entrada interessante, porque que não conseguiu comprar os mangás da JBC ou da Conrad lá do passado, né? Que foi a primeira edição dos anos 2000 quando saiu, foi da Conrad. Então, assim,
é uma boa porta de entrada, porque ele começa resumindo, né? Dá uma visão geral da história, mostra quem são os personagens, né? Que o Seiya é da Grécia, foi pra Grécia, conquistou a armadura dele, o Shiryu pra China, né? O Shun, a armadura de Andrômeda, ele conquistou na Ilha de Andrômeda, o Yoga na Sibéria, enfim. Fala do Ikki, fala da Guerra Galáctica, né? E fala da batalha contra os Cavaleiros Negros, os Cavaleiros de Prata, e a história segue a partir desse ponto, né? A história, ela se encaixa naquele momento em que os cavaleiros ainda estão para ir para o santuário, para a Batalha das 12 Casas. Então, Ah, naquele então ponto, todas as batalhas dos Cavaleiros de Prata rolaram aqui. Todas. quase todas, não fica. Por exemplo, ali, quando o Jerome falou a primeira vez, ele tinha mencionado que os acontecimentos ali acontecem após a chegada, a passagem do Aioli pelo Japão. O Aioli vai lá e tal. Mas você lendo a história, na verdade, fica mais claro que o Aioli não chegou ainda a passar por lá, né? É, O Seiya, porque Seiya não usou armadura de ouro. inclusive a Saori tá apenas com um elmo na mão, né? Então, assim, Isso. o Seiya estava hospitalizado, né? Depois da grande luta com os Cavaleiros de Prata, saiu do hospital, deu uma fugidinha e vai lá falar com a Saori. E aí é quando aparecem os misteriosos guerreiros que querem saber do Ikki, né? Aí a história vai se desenrolando, né? Um primeiro contato com esses guerreiros que se chamam as Horas, né? As Horas de Cronos. Na verdade, esses guerreiros eles não têm uma categoria ainda definida, né? Mas eles têm umas divisões, por exemplo, as Horas são os mais poderosos, os que estão abaixo são os Leptas, né? Que na verdade um deles é o que ataca o Seiya no começo, né? Esse cara com a vestimenta vermelha, né? É o Dracma. Depois, abaixo dele tem os soldados rasos, que são os estigmas, né? Que são como se fossem os segundos, né? Então são as horas, os minutos e os segundos, né? Existe até Sim. um montinho de rodapé no volume que traduz, né? O lepta como minuto, né? E aí eles querem saber do Ikki, e aí eles não contam, enfrentam os Cavaleiros de Bronze, tem uma lutinha rápida ali, sabe? Bem assim, bem assim, só para ter aquele gostinho, né, do clássico mesmo, a galera vê os cavaleiros usando seus golpes principais, todos eles e tal. Aparece o Arctus, né, no final, que ele é uma das 12 horas, né, um dos guerreiros principais do Cronos. E aí ele leva o subalterno dele que foi derrotado pelo Seiya. E aí a história muda, né, muda de cenário. A gente vê inclusive uma participação especial do Mestre Ancião e da Shunrei na China, né? Que é uma coisa que a gente sempre vê nos filmes também, o mestre ancião sentadinho lá, sente o que está acontecendo e aí conta, né, a opinião dele, fala alguma coisa e tal. E aí a gente muda para um espaço diferente, onde a gente vê o verdadeiro inimigo, que é o Cronos, que é uma figura que aqui ele idolatra os olimpianos, né, os deuses do Olimpo, e ele quer se tornar um deles. E para isso ele resolve atender a um pedido dos Zeus. O Zeus quer que ele dê um jeito de impedir o futuro que tá para acontecer, onde o Hades vai dominar tudo, né? E o Hades acontece. E nessa história, o que acontece é que o Hades toma o corpo na verdade, no mangá clássico, o Hades ele encarna na pessoa de coração mais puro, né? O humano mais puro que existe na Terra. No mangá Isso. clássico é o Shun, né? Que ele é escolhido desde criancinha e tal, enfim, pela Pandora. Isso. Nessa história, Hades encarnaria no Ikki, que é o humano mais forte, né? Seria um humano E mais eu forte. gostei, Alan, que eles botam essa mudança numa virada de página que é para dar uma Isso. surpresa no leitor. É muito bom isso. Você vê que uma das características da bande dessinée é que eles gostam muito de fazer essas páginas grandes assim, com tudo o que acontece espalhado numa página só, né? Você vê ali o diálogo na página guiando a ação, mas você vê que tá tudo ali, de um jeito bem artístico, bem tudo compilado numa página só, né? Não tem Porque o você mesmo quer saber, assim, tipo. ele vai dizer assim, ah, por que que eles estão atrás do Ikki? Por que que Zeus colocou essa missão que Zeus não podia fazer, né? Mandou Cronos fazer isso, que seria o Cronos babando os deuses, né? E quando você vira a É, página, aí tem esse plot twist, porque Ikki está destinado a ser a encarnação de Hades, porque dessa vez Pandora desistiu de ir atrás de alguém de coração puro. Dessa vez vai ser alguém de sim, coração puro ódio, né? sim, porque na Isso eu lore achei um.
Na lore de Saint Seiya, o Hades, ele sempre enfrenta a Athena, sempre tenta dominar o mundo a cada 200 e tantos anos. E ele sempre perde, né? Sempre é derrotado. Aí agora a Pandora teria mudado de estratégia, né? Aí, para impedir que isso acontecesse, o Cronos tem que usar os poderes dele, que são limitados por algum motivo. A gente não tem muita explicação nesse primeiro volume, né? Mas o Cronos ele tem uma limitação, ele não tem os poderes que ele teria em toda a forma dele, né? E ele tem essa. Ele é meio que colocado numa forma inferior, né? Ele é inferiorizado em relação às outras divindades, né? Apesar dele ser uma divindade que tem poderes sobre o tempo. Então ele usa os poderes dele para tentar viajar na história, né, em períodos específicos do tempo e tentar mudar os acontecimentos, né? Então ele fez de tudo até então, ele tinha manipulado os acontecimentos para que o Ikki fosse para ele da Rainha da Morte, no lugar do Shun, para que chegasse lá na ilha, ele fosse treinado no ódio, né? Inclusive a gente vê na história um flashback que é depois mostrado, né, que o mestre do Ikki ele não era mal, mas ele foi transformado em maligno, né, pelo mestre do santuário e colocaram a máscara nele, tal, ele foi torturado, perseguido e tal, e ele levou com essa máscara a missão de treinar o Ikki com ódio, né? Para que ele se tornasse um vilão, para que os cavaleiros de Atena o derrotassem, né? E a coisa fosse o mais sutil possível, sabe? Que a história não mudasse tanto. Mas nessa linha do tempo as coisas não aconteceram como ele queria. E o Ikki sobreviveu, né? Ele na história, inclusive, eles dizem que o Ikki reviveu, né? O que é uma coisa um tanto absurda, né? Mas enfim, o É. Ikki teria revivido, não teria morrido, e ele ainda estaria por aí, né? Aí ele envia justamente os guerreiros dele, né, os servos dele, para tentar eliminar o Ikki e assim acabar com a ameaça, né? E a gente vê ao longo da história, né, outros personagens aparecendo, a gente vê, inclusive, a aparição de um Cavaleiro de Prata nesse flashback, né? E que é um cavaleiro cego, um cavaleiro de escultor, né? Dando a primeira máscara da China, né? Ainda pequenininha, ainda criança, né? Lá no santuário. A gente vê, ele vai aparecer mais na frente, o Lodan, inclusive, esse cavaleiro. Ah, é? Ele vai aparecer em outro momento, sim. Ele foi Interessante. introduzido ali, mas ele tem uma função específica, ele vai aparecer mais. O próprio cavaleiro o próprio mestre do Ikki, né? Ele é o Guilt, ele é sempre foi conhecido como Guilt, o culpado, né? Mas nessa história ele tem um nome, ele se chama Jorge, né? Foi dado pelo Jerome Alquier em homenagem a um colecionador famoso do fandom de Sensei, que se chama Jorge também. Então ele deu esse nome, deu a mesma Interessante. nacionalidade dele também. Quando você folheia a edição de colecionador, você sabe essas informações. Ele explica isso aí, ele explica inclusive a nacionalidade do personagem, que ele é peruano, né? Até você vê que ele usa uma roupa, né? Quando ele aparece, ele usa uma roupa bem típica daquela região. Como é o nome daquela roupa? É um nome específico. Um poncho, ele usa um poncho, ele usa um poncho, né? E ele é um cara que se propôs a vigiar ele da Rainha da Morte, né? Onde está localizada a armadura de Fênix, né? Então ele é meio que um cavaleiro que abandonou o santuário depois que o mestre lá assumiu, né? E ele é o cavaleiro que está lá para vigiar a armadura de Fênix, né? E ele fala que alguém tentou pegar a armadura de Fênix antes e não deu certo, né? Tem essa história também. Essa é a side story. Essa é a história da side story. Porque Ah, na side story ele mostra o Guilt voltando da Grécia para a ilha, ainda meio desnorteado, ainda com um fiapinho de consciência, falando com a Esmeralda, dizendo para ela que ele vai ter que receber um novo pupilo, que vai chegar em breve, que é o Ikki, e que ele recebeu uma ordem do santuário, mas ele vai contar para Esmeralda a história da armadura de Fênix para que ela consiga passar pro Ikki, né, quando for a hora certa. A contar que essa armadura ela não pode ser manipulada por alguém com ódio, porque mas no não deu tempo, né? passado não deu tempo, porque ela acabou sendo morta também, né, por ele. Então, assim, a história da armadura de Fênix que quer contar nessa história é que ela tá lá naquele pedaço de terra, que é a Ilha da Rainha da Morte, que é o resto do continente Mu, que é o continente da raça do Mu de Ares, né, desses personagens, dessas pessoas que têm poderes sobrenaturais, que têm poderes místicos e tal, e eles foram os forjadores das armaduras dos cavaleiros desde tempos mitológicos, né? Por isso que eles têm o conhecimento para
reparar, para consertar as armaduras, né? Aí houve o Cataclisma no passado, na era mitológica e tal. Isso é contado inclusive no Hypermito, que é uma coletânea de lore, né, de Saint Seiya, que nunca foi publicado aqui no Brasil, infelizmente. Aí ele pega e a armadura de Fênix é uma das poucas armaduras que ficou na ilha, no que restou do continente Mu. Ela ficou lá sozinha. E aí existia uma pessoa que tentou dominar essa armadura porque ela era uma armadura que tinha poderes diferentes das outras. Apesar de ser uma armadura de bronze, ela tinha um potencial muito grande. Inclusive, ela é uma das únicas armaduras que se regenera totalmente se ela for totalmente destruída, né? Do pó. Do pó ela volta, né? Como a gente vê o mito da Fênix, né? Então, a gente vê, quando a gente vê na side story, ele faz algumas ilustrações, né? Porque ela é contada em forma de texto, não é um HQ na side story. Então, ela é o Ah, é? texto com algumas ilustrações, é. E aí, em uma dessas ilustrações, a gente vê a sombra do que parece ser o Saga, sabe? É como se o antepassado do Saga tentou dominar a armadura de Fênix e ela não deixou, e ela destruiu tudo. Ela reagiu a isso, entendeu? Então, ele dá a entender e o cataclisma que entendeu ali que aconteceu no passado, que destruiu o continente Mu, foi uma reação da armadura de Fênix a esse vilão, a essa pessoa ruim. Uma vez tentou dominar a armadura de Fênix e não conseguiu. Então, como ela é uma armadura muito poderosa, com um potencial muito grande, sempre tem alguém que tem que ficar de olho nela. E aí o Jorge é a pessoa que faria isso, o caso o Guilt, né? Isso muda Entendi. um pouco, isso acrescenta um pouco, muda ou talvez acrescente uma camada a mais no que a gente já sabia da lore de Sensei. Porque o mestre do Ikki, o Guilt, na história do Sensei, ele é um personagem que tá lá na Ilha da Rainha da Morte, ora tido como um dos condenados a ficar lá naquela ilha junto com os Cavaleiros Negros, que são cavaleiros que foram renegados por Atena porque tentaram fazer as coisas pelos seus próprios interesses e tal, e não pela paz, a justiça, etc. E eles têm essas armaduras negras lá por causa disso, são réplicas das armaduras originais, né? Mas eles têm um potencial de cavaleiros. E o Guilt, ora ele tá lá preso como um deles, ora ele é um cara que tá controlando a ilha para que eles não saiam, né? Que a ilha teria um selo e a máscara do Guilt seria a representação desse selo que prende todo mundo lá, né? Então ninguém sairia de lá tão fácil por causa dele. Aí agora o Veitaniod se adicionou essa outra camada, né, que na verdade não é bem assim, né? Que o Jorge era bonzinho, foi hipnotizado e tal, enfim. Isso mexeu um É, pouquinho com o fandom também, né? A galera também ficou meio assim. eu gostei da parte dele ser bom e, e ter tido um Satã Imperial, né? Sim. Eu não gostei da parte do Saga estar obedecendo tão facilmente. E qual é a parte do acordo? Entendeu? Assim, o que é que o Saga ganhou em troca? O que, Entendeu? o que acontece na história é que enviadas do Cronos, né, nessa coisa de transitar entre os tempos, né, elas vão até o Saga, que estava naquela época se passando pelo Mestre do Santuário, e oferecem a ele a ajuda, os poderes do Cronos, a influência do Cronos, para que ele conseguisse estender o domínio dele pela Terra inteira. Porque qual é a questão? O Saga, quando ele domina na história do mangá e do anime, né? O Saga, quando ele se torna o mestre do santuário, ele também quer enfrentar e derrotar Poseidon e Zeus, e Hades também. Ele quer Hum, dominar a Terra inteira. Ele quer para ele a Terra, né? Aí, até aquele ponto da história, do jeito que ele estava ali, ele só conseguia dominar o santuário, né? Então ele queria, de repente, os poderes divinos, a intervenção do Cronos, a estender os poderes dele e conseguir de fato dominar a Terra inteira. Esse era o acordo, né? Então, para isso, ele pega e ajuda, né? Faz aquilo com o Jorge, para que ele se torne o guilt, o culpado, e assim o acordo é selado, né? Com as parcas, com as moiras, né? Que são as irmãs do destino, figuras da mitologia que aparecem lá como servas do Cronos, as fiadeiras do destino, né? tá, beleza. Não, Aí a não história se achei muito. desenrola, né? É A porque eu história acho se muito, desenrola. sei lá, beleza. Mas eu gostei da participação do Máscara da Morte, faz sentido, né? Que ele colocou aquela frase do Jorge questionando ele, como é que a sua armadura aceita você, né? Tem também essa coisa de ser um foreshadowing, né? Querer meio que colocar um foreshadowing, porque esses acontecimentos se passam antes de tudo, antes dos seus amigos dele se tornarem cavaleiros e tal, e ter toda aquela batalha das 12 casas.
A gente sabe que eventualmente a armadura de câncer vai abandonar o câncer, né? Vai abandonar o Death Mask, o Máscara da Morte, né? E, É, enfim, mas a gente assim, pode até que ponto, questionar. né? Assim, ele já fez coisas horríveis, né? Mas até assim, qual o limite, Sim. né? É Essa porque, que é a assim, questão. eu tenho a seguinte ideia, eu tenho o seguinte raciocínio. Eu penso dessa forma. A minha interpretação é essa. A armadura, ela tem uma vontade própria, mas mesmo ela sendo poderosa, ela tem suas limitações. Então, um guerreiro muito forte, né, um guerreiro muito poderoso, pode exercer um certo domínio sobre a armadura, né? Sim, Isso, isso em Lost Canvas até aparece também em certo momento. Outros cavaleiros lá malignos, até a armadura tenta deixar ele e ele não deixa, né? Ele contém a armadura. Assim, aquele ponto ali, o Death Mask, acho que ele tinha um controle total sobre a armadura dele, né? Quando o Shiryu enfrenta o Death Mask, né, o Máscara da Morte na Batalha das 12 Casas, né? O Máscara da Morte ele fica fragilizado ali naquele momento, né? Você vê que entendi. ele leva o Shiryu até o outro mundo e o Shiryu ainda consegue voltar. Depois o Shiryu explode em raiva e começa a conseguir bater nele, né? Então, assim, ele já fica ali fragilizado. Então, nisso que ele fica fragilizado, a armadura, né, já consegue encontrar uma brecha para poder deixar o corpo dele, né? Para poder abandonar ele. Ele já não tem ele já não tá focado, sabe? Ele não tá focado. Então, nisso que ele não tá focado, a armadura vai e pula fora. Faz sentido. Aí depois Shura de novo fazendo o papel de coitado, né? De praticamente capataz, né? É. Novamente, Chamam o de Shura pra novo. aparecer só pra correr atrás do Guilt. Eu achei um pouquinho desnecessário aquilo aí, mas enfim. É. Que podia ser o próprio Máscara da Morte, né? Mas enfim, né? É. Aí tem um Mas, renascimento da armadura de Fênix, tal. Ele usa um golpe, acho que é inédito esse golpe aqui. quando a história avança, né, os guerreiros lá do Cronos encontram o Ikki lá na Ilha Canon, né? Na história tanto do anime quanto do mangá, o Ikki vai pra Ilha Canon pra se recuperar, né? Tanto é que quando você vê a luta na Casa de Gêmeos, o Shun tá enfrentando os Gêmeos e o Ikki, mesmo na Ilha Canon, dá um golpe no Saga, né? E corta a ilusão dele por um tempo, né? E o Shun um tempo e tal, e aí o Shun bota as ideias dele no lugar e tal. Nesse momento, ele tá indo para aquela ilha, ele tá lá naquela ilha, ele não foi, tá indo para se recuperar no vulcão, nas chamas do vulcão. Quando os guerreiros do Cronos o atacam. Aí ele é levado a um outro mundo, ao Erebor, né? Um mundo da mitologia grega e tal, onde ele acaba encontrando as moiras, né? Que algumas coisas para ele, inclusive essa questão do guilt, né? Conta todo esse flashback que a gente mencionou agora há pouco. Aí ele fica sabendo que o mestre dele foi uma vítima também nessa história toda e resolve usar um golpe novo, que era um golpe que o mestre dele tinha ensinado e ele nunca tinha usado porque ele tinha ódio ao mestre dele porque ele tinha matado a Esmeralda, né? E aí ele usa só naquele momento ali, né? E nisso também acontece uma mudança na armadura dele, que a gente vê na capa, inclusive, quem não tá sabendo da história, tá sabendo agora, vê que o Ikki tá com uma armadura diferente na capa, ele tem uma armadura escura É. na capa, né? A gente vê que isso acontece, é uma mudança que acontece lá nessa luta, né? E é explicadinho direitinho lá por quê, né? Enfim, eu não sei se a gente dá muitos mais spoilers sobre o final, ou deixa por aí e Não. comenta o quê. Spoiler é livre aqui, sempre foi aí. Quem quiser comprar e depois voltar aqui, compre o quadrinho e volte, mas o spoiler é totalmente livre aqui. Podemos ir. Não, pois é, o Ikki enfrenta elas e a armadura dele, ele tem essa capacidade, ela é destruída lá no Erebor, né, pelas moiras, pelas três moiras. Aí ele pega e consegue ativar a armadura desse efeito dela de voltar, né, à vida. Como ela tá lá no Erebor, né, ela tinha perdido os poderes dela por causa disso, mas ela tem um poder que até então a gente não conhecia, que também foi uma novidade dessa história. Ela também é uma armadura que ela tem o poder de absorção temporária, né? Então ela acaba absorvendo a areia, né? O pó que tem lá naquela região, enfim. Ela absorve um pouco da essência do Erebor, né? E ela muda. Então ela fica no mesmo nível das auras, né? Que são as auras? São as vestimentas desses guerreiros do Cronos, né? As auras. Cada uma delas representa uma criatura mitológica também. Então, assim.
ele acaba se equiparando às Moiras e consegue lutar com elas em pé de igualdade, né? Tanto é que quando ela muda de forma a armadura, ela fica parecida com a armadura V3 do Ikki, a armadura que ele só vai usar na saga de Hades, né? Que ele Pois só vai é. usar na saga de Hades, muito, muito depois, né? Então, ele luta, enfrenta elas, uma delas oferece, né? A chance do Ikki sobreviver, né? Aliás, se sacrificar e fazer a Esmeralda voltar à vida, na verdade, né? Então acontece esse momento também, que é bem legal. E aí ele recusa e acaba matando todo mundo de vez e acaba destruindo tudo lá, tudo vem abaixo, né? Enfim. E a história termina basicamente com ele voltando, os Cavaleiros de Bronze chegando lá pra ajudar ele e tal, e ele não lembra o que aconteceu. A armadura dele volta ao normal, volta à forma anterior, sem ele saber nada. E fica por isso mesmo, assim. O Cronos não conseguiu resolver, né? Aliás, ele resolve de outra forma, porque as Moiras, durante a luta, né, elas acabam usando o fio do destino, né? Que é um fio de oricalco, que é o mesmo material do qual é feita as armaduras, né? Um metal que hoje em dia, segundo elas dizem na história, só existiria no Monte Olimpo, né? Que o Cronos havia conseguido com o deus Hefesto, né? Já tendo uma conversinha lá com os outros deuses, né? Então ele usa esse fio do destino para poder, como última cartada, mudar o destino do Ikki. Então ele É, porque elas faz não aquela. conseguiram matar ele, né? Elas tentaram matar ele, mas É, não conseguiram. não conseguiram nem fazer um acordo com ele para ele trocar a vida pela da Esmeralda, né? Porque ele disse que a Esmeralda não ia aceitar isso, nunca ia perdoar ele e tal. Enfim. Isso. Aí elas usam o fio do destino para poder mudar o destino dele e fazem as coisas serem como a gente conhece, né? Em vez do Ikki ser escolhido, quem é escolhido como o receptáculo do Hades é o Shun, né? E as coisas seguem o rumo da história. Elas usam isso para impedir que o Ikki se tornasse o discípulo de Hades, o servo de Hades, né? De Hades. Aí depois acontece, o Zeus dá uma rasteira no Cronos, né? Porque o Não, Cronos mas vai peraí, pedir. mas tem outra coisa. Tem outra coisa. Sim, É, ela fala, a número 5 aqui, a hora 5 fala. É, foi modificado assim como seu destino e o do seu irmão, e eis o momento em que sua aura gera a teimosia de jamais morrer. Ou seja, mostra que é como se esse momento fosse o definidor. Assim como ela muda esse fio, né? Quando esse fio modifica tudo, tanto o passado, o presente e o futuro, ele fica com tanta raiva desse momento e com essa questão de agora ele tem que, tipo, salvar o irmão, digamos assim, e a memória dele é apagada, né? sim. Ele fica com essa sina de querer salvar o irmão desse destino e ele não sabe por quê. Então, essa frase aqui, essa gera teimosia de jamais morrer. Então, nesse momento, é definido que a aura dele gera teimosia de jamais morrer. É nesse momento que define que ele nunca, ele sempre renasce. É isso que eu entendi. É isso É, mesmo? pode se entender assim, né? É como assim, o Ikki, pelo que a gente conhecia do Ikki, ele sempre foi o super protetor do Shun, né? Por ele sempre ter sido o irmão mais velho, né? Ter lá, ele carregava o Shun como bebê, ainda criança também, muito pequeno, ele carregava o Shun e sempre protegeu o irmão dele, né? E a gente sabia depois que o Shun era um receptáculo de Hades e ele não se lembrava desse momento de um jeito ou de outro já. Porque a Pandora no passado tinha apagado a lembrança dele daquele momento, né? Ele, Sim. ele não conseguia lembrar da Pandora. Quando ele vai ao mundo das trevas, dos mortos, na saga de Hades, é que a Pandora conta pra ele a história e ele lembra de tudo, entendeu? Então, assim, ele já não tinha essa memória, ele já tinha esse instinto protetor de um jeito ou de outro, né? Isso aí só fez mais uma camada, sabe? Elas só pegaram a história aí, o Gil só pegou a história e deu uma É, incrementada, assim, sabe? Pra dizer que também eu que não gostei teve esse disso dedinho porque, aí. como você disse lá no começo, antes já deram uma falsada de barra dizendo que ele já tinha revivido. Ele não estava machucado, né? E aqui dizem que nesse momento cria a sina dele de sempre querer reviver para salvar o irmão, digamos assim. Assim, É, existe uma grande questão em torno desse negócio do é um Ikki reviver. paradoxo temporal, né? No final de Existe tudo. uma grande questão essa coisa do Ikki reviver, sabe? Porque muita gente que leva isso ao pé da letra, que diz que literalmente o Ikki morre,
e ele renasce como a Fênix. Eu não acho isso uma interpretação boa. Eu não acho que é assim, tal qual, assim, não é literalmente ele morre e depois revive. Não é assim. Porque se fosse assim, o Ikki era um personagem que você podia se jogar à vontade, morrer à vontade, ele sempre ia reviver, ia ser um personagem, sabe, imbatível, né? E ele sempre iria vencer. E ele não é o protagonista dessa história, não é ele que sempre resolve tudo, não é ele que faz, sabe? Não é esse o caso. Então o que acontece? No Japão, eles gostam muito de usar a expressão reviver, né? Mas não precisa também ser no sentido de literalmente reviver, mas no sentido de sim, de reaparecer, sabe? De retomar as forças. Não é bem nesse sentido sempre que se usa esse termo reviver, né? Então, até Saint Seiya também. Saint Seiya sempre dizem isso, assim. Saint Seiya, quando uma história nova aparece, né? Quando existe um novo mangá, um novo anime, sempre dizem, sempre tem essa frase de efeito, Saint Seiya revive, né? É sempre isso. Então, assim, não é que literalmente estava morto e voltou a Ele ia viver, retornar. mas é simplesmente um retorno, né? Assim, eu entendo dessa forma, porque se ele tivesse esse poder sobrenatural de sempre voltar, não faria sentido, não seria coerente com a história, entendeu? E isso aí não muda isso, né? É só uma camada, é só como eu falei, é só o Jerome dando a entender que o Ikki tinha na cabeça dele esse ímpeto de sempre voltar, sempre ajudar o Shun, né? Entre outros motivos, porque, né, tinha essa história do Ikki, né, do Shun ter tomado o lugar dele no lugar de ser o Hades, né, e tal. Mas enfim, isso fica por isso mesmo. Até É, então, tanto é que a frase diz aqui, ó, é a sua aura gera a teimosia de jamais morrer e não de nunca, de sempre reviver, né? A frase é bem específica. É jamais morrer. sabe uma coisa que eu achei curiosa? É porque eu tava vendo essa frase aí, e no original eu acho que ela não é assim. Na versão francesa original. E o do seu irmão. Eis o momento em que a sua aura gera a teimosia de jamais morrer. Né? Beleza. Aí, quando você pega na versão francesa, deixa eu pegar aqui. Le destin de ton fait. Né? O destino do seu irmão está definido. E vou lá. É mais ou menos a mesma coisa que é dita. Mas tem uma parte que é um pouquinho diferente. Ó, diz assim: tarde demais. Seu Kairos mudou, assim como o destino de seu irmão. É porque é como o jeito que está aqui dizendo é que, na verdade, deixa eu dizer como é que eu entendo aqui, como é que é. Não é que a teimosia dele ele fica, a partir desse momento, ele fica com uma teimosia de não morrer. Mas é que aqui elas dizem que a teimosia dele em não morrer obrigou a condenar o destino do irmão dele, entendeu? Se ele tivesse Entendi, morrido aqui nessa luta, aquilo não teria acontecido, aquela mudança não teria acontecido. O irmão dele estaria livre, né? Não é entendi. exatamente isso. A pessoa que traduziu isso aqui se embolou. É tarde demais. O seu Kairos mudou, assim como o destino do seu irmão. E o seu? É aqui que a sua teimosia em não morrer o terá levado. Ou seja, Entendi, a entendi. frase é um pouquinho diferente. É como se alguém traduziu no sentido de que como a gente lê na frase que tá lá no mangá, né? Ele a partir daí teria a ímpeto de não morrer, né? Mas na verdade não é É, bem foi isso isso que eu que tinha diz. No entendido. original, no original é que o que aconteceu ali, o destino do irmão dele e o dele foi mudado porque ele teimou em não morrer ali, porque ele não quis morrer ali naquele momento, quando enfrentou elas. Ah, Se ele faz tivesse mais feito a sentido. É algo mais dramático desse jeito aí que você fala, é, realmente. tem Do essa jeito que eu tradução. interpretei, era como se a partir de agora gerou-se o poder dele não morrer. Não, Né, não, não, entendeu? aí A não é o alma caso. dele se recusa a morrer porque ele tem que proteger o irmão. E do jeito Nesse que você falou, realmente é algo muito mais fatal mesmo, assim. E inclusive justifica a revolta dele aí embaixo, que ele fica, não é possível, é, chum, entendeu? Muito é, melhor mesmo, do jeito que você falou. não é assim, essa tradução que eu português, ela tem esse momento e um outro momento antes desse. Uma hora que o Wiki pega e vê aí na parte em que, eu tô com, deixei pro lado agora. Enfim, na parte que o Wiki tá indo embora, né? Antes delas tentarem mais uma vez acabarem com ele, né? E usarem
o golpe da Esmeralda e tal. Ah, Aliás, antes delas usarem o golpe do Kairos, né, de mudar a linha do destino dele, ele diz que ele fala uma frase que pra mim ficou muito estranha, que vai deixar elas e tal. Não sei se tu consegue ver essa frase. vamos lá. Ele Fênix, você errou em nós em nos deixar vivas, Não, pois antes vamos disso. combinar. Antes, tá. Eu acho que antes disso. Clotos, Laquesis e Atropos, seu É uma mundo coisa que está ele. entrando em colapso. Eu Isso. vou deixar as três vivas para que possam evitar seu fim definitivo. Esse Não é vai isso ser que o seu ele. castigo. Não é isso que ele diz no francês. No francês ele diz diferente. Ele diz que vai deixar elas vivas para que elas possam ver o mundo delas cair. Esse é o castigo dele. Ah, E tem ué, esse momento para mim não ficou muito bem traduzido essa parte, sabe? é bem melhor mesmo essa a frase original mesmo. Pois é, então assim, essa tradução do francês, É o porque que não me faz sentido, incomoda, vai ser seu castigo. Vou deixar vocês vivas para que possam evitar seu fim definitivo. Evitar seu fim definitivo não realmente não faz não. sentido. Não faz sentido. É. Eu não sei quem foi, por que alguém traduziu desse jeito, mas teve esse probleminha aí dessa frase. E teve alguns outros errinhos aqui e ali tinha uns errinhos nessa história. Tinha uns Eu errinhos vi de. um erro de português, assim, de lá no começo, quando tá todo mundo reunido, Sim, tem um erro de português, tipo, faltando uma letra. sim, a máscara, ele fica mácara, né? É, Tem, tem erros assim, besteira, assim. Realmente, um lugar tem aparecido uma letrinha faltando. Tem um lugar lá que. Acho até engraçado, tem uma hora que eles falam assim, acho que é o Seiya. Enfim, alguém diz na hora que. Logo no começo da história, os cavaleiros vão lá tentar falar com a Atena pra saber onde é o que tá, né? Aí alguém fala assim: eu não vou deixar você tocar a Atena, você tocar a Saori. E geralmente quando você fala assim, você não vou deixar tocar em alguém, né? Se você não quer tocar na pessoa, né? Tocar na pessoa, tocar em alguém. Quando você fala sim. tocar algo, é como se fosse um instrumento, né, musical. Vamos tocar o violão, vamos tocar um piano, né? E ficou uma coisa estranha pra mim também, quando essa parte. Enfim, tem algumas pequenas besteiras que eu acho que faltou uma revisão mais apurada aí, sabe? Então, para um mangá tão caro e com tão poucas páginas, 64 páginas só, não se justifica esses errinhos, sabe? Assim, então, assim, isso desmerece o mangá inteiro? Não. É um mangá que eu acho que, apesar disso, é um mangá que, e do preço, né, vale a pena ter. Eu acho que é uma história interessante. Eu acho que é bonita de se ver, né? Mas fica aí essa crítica, né? Não é É. perfeita o trabalho que foi feito pela New Pop. Aí no final, Ikki desperta, né, na ilha, os cavaleiros chegam Sim, lá. Zeus dá a rasteira no Cronos, né? Diz que basicamente não prometeu nada pra ele, que ia pensar, né? E que ele não vai dar nada mesmo, porque afinal de contas ele pediu ajuda ao Hefesto e as coisas se resolveram por causa do poder do que o Hefesto deu, né? Do fiozinho lá, né? Que o Hefesto deu pra ele. Sacanagem de Zeus, né? Usou uma Foi. brecha no contrato pra passar a perna nele, né? Aí o Cronos fica furioso e a história termina ele mostrando, né, pro seu servo lá, que tá lá presenciando tudo, que ele tem um negócio chamado Relógio do Apocalipse. Ele vai usar aquilo para se vingar contra os deuses, né? E aí a Eu gente achei vai legal ver, isso porque é algo que existe no nosso mundo real, né? Os cientistas têm algo sim, chamado relógio do apocalipse, que é quando eles ajustam o tempo perto de meia-noite, que é quando eles acham que está perto do fim do mundo, né? Quando tem é. crises, coisas assim do mundo, né? Então Relógio do fim do mundo e tal. a gente vai ver nos próximos capítulos, nos Mas ele próximos fala que ele tem volumes. que consertar, né, Alan? Ele diz que tem que consertar aquilo ali, que ele não sabe também como, né? Pois é, nos próximos volumes a gente vai ver ele juntando elementos que vão ajudar a ativar esse relógio, né? A gente vai ver nos próximos volumes isso acontecer ao longo dos volumes. Ele vai usar os poderes dele que são limitados para visitar certos momentos da história do clássico, né? Para tentar conseguir o que ele precisa.
Então assim, as próximas histórias vão se passar também em outros momentos da história do clássico também. Sim, só que aí vão focar em outros personagens. Por exemplo, na próxima é o Andrômeda, é o Shun, né? A gente vai ver uma história onde o Shun vai ser o principal, né? Onde a gente vai ver ele mais atuante, né? E a gente vai ver outros personagens aparecendo, né? Outros que a gente já Interessante. conhece. Então, outros guerreiros do Cronos vão aparecer também. Enfim, vai ser uma história que vai ser contada aos pouquinhos. Quando você juntar tudo, é quase um grande filme de Sensei, assim, juntando tudo, né? Fica uma história só. Tô animado, Alan. Eu gostei muito dessa, dessa proposta, né? É, em 5 anos acaba, a gente já tá no terceiro ano agora, né? Vai lançar o terceiro agora. Ou o No quarto. Brasil, creio Lá, eu, será que. lá no quarto, lá no Japão, lá no, em França é o quarto. Quarto volume. Saiu do Ah, Shiryu. já vai lançar o quarto? Ah, já lançou três, é Isso, isso mesmo. Então isso. talvez ano que vem lance o último. É, provavelmente. Ano que vem lance o último. Na história do volume 2 para antecipar alguma coisa para vocês, a história do Andrômeda ela se passa após a Batalha das 12 Casas, né? A do Yoga Certo? se passa também depois da saga de Poseidon. Nossa. É porque assim, tem pedaços, eles têm os flashbacks, né? Então, assim, os flashbacks às vezes passam em outros momentos também da história, mas a história principal, a batalha central do volume, se passa após a saga de Poseidon, no do Yoga, né? No volume do Yoga. E a do Shiryu é um mistério, a gente não sabe ainda. A gente imagina que seja a história após a saga de Hades, ou então algum momento ali, né, antes da saga de Hades começar. Sabemos E tem ainda. muitos personagens novos assim, ou sempre, digamos assim, tirando os vilões, né? Que normalmente os vilões vem gente nova. Mas assim, do lado do santuário, cavaleiros novos, assim, muitos personagens novos? Não, até agora não. Até agora os que aparecem são esses que a gente viu, o Lodan, escultor, e o Jorge, né? A Jorge que a gente conheceu. Depois a gente vai ver ele Ah, ele aparecendo volta. ele vai ter um flashback onde ele aparece de novo também, mas lá na frente, lá no do Yoga, ele Ah, não, aparece. mas isso é legal porque mostra que ele não criou um personagem só pra fazer uma aparição aqui e pronto, entendeu? Ele é recorrente, entendeu? Não fica deslocado. Sim. Só pra um flashback do Ikki e pronto. Isso é interessante. É, Dá aí a história profundidade, né? aí na edição de colecionador do Shun, você vê a história lateral da armadura de Andrômeda explicando quem foi a primeira pessoa, né, que poderia ter sido que quase foi a armadura, que quase foi a dona da armadura de Andrômeda, na verdade. Foi uma guerreira, né, se chamava Febe, e ela se sacrificou para conter o ataque de Poseidon, né, usando as correntes de Andrômeda, né, e por causa dela, né, a armadura ganhou correntes, né, ganhou as correntes de Andrômeda, né. Mas é nesse mesmo esquema que tu falou. É quase não Mesmo- tem quadrinhos, é mais texto. É mais texto, é uma história mesmo, é um texto escrito com algumas ilustrações para ilustrar, né? As Entendi. imagens para ilustrar. E aí na história do Yoga, o Yoga também é uma história onde eles, após a saga de Poseidon, eles levam a ânfora de Poseidon para um determinado lugar. E aí a história lateral, a side story, mostra o flashback do Camus, onde ele vai até esse mesmo local e tal, e ele lembra num diário de bordo da viagem dele, ele lembra a origem da lenda da armadura de cisne, porque é mencionado o Cavaleiro de Cisne do passado, que usou a armadura de cisne, antes do Yoga. Muito, Eu. Eu tá com muita cara de que essa versão deluxe, digamos assim, dessa história vai ser lançada depois, alguns anos depois que eles lançarem toda essa versão básica, sabe? mas não duvido nada. É, né? Porque assim, demorou muito pra lançar. Se eles já tinham o direito disso aqui desde 2023, demorou muito pra lançar. Aí eu acho Sim. que eles vão lançar ainda esse ano a edição 2, né? Ano que vem eles devem lançar mais duas. E em 2027 eles devem lançar a última. Eu acho que esse ano
Eu acho que É, eles devem lançar mais uma. Deve ser bianual, né? é bianual, Bianual não. então. Bianual não. eu a- 2 edições por ano. Bissemestral. É bi. Peraí, deixa eu só É checar. Agora tu falou isso, me semestral, no caso. confundiu. Me Não, confundiu. semestral. Essa, não, quer dizer, um a cada 6 meses, digamos assim. Um no semestre e outro no outro, sei lá, alguma coisa assim. Final desse ano, no segundo semestre, eles anunciam a pré-venda e ali no final do ano tá entregando, entendeu? Que agora em junho é a entrega desse agora, né? Fica final de maio, início de junho. Aí no meio do segundo semestre agora, eles vão dizer, olha, pré-venda da edição 2. Aí final do ano começa a entrega da edição 2. Aí lá no 2026, mesma coisa, entendeu? Mais 2 edições. Eu Que acho que vai ser assim. eles anunciaram quando teve o lançamento, eles falaram, inclusive. O quê? Eles falaram Que, alguma previsão dos próximos? da frequência, né? Da frequência de. Ah, foi? Não sabia. Chegaram a falar, depois eles apagaram, enfim, teve uma. Ih! Eu acho que são 2 por ano mesmo. Ah, tá. Não, eu chutei aqui. Eu não cheguei a ver nada sobre eles terem falado isso. Não sabia que eles tinham apagado, mas assim, faz mais sentido, entendeu? Porque é um negócio meio de luxo mesmo assim. E eu não sei quais são as outras coisas que a New Pop tá publicando atualmente. De E Cavaleiros pelo eles jeito foi publicam o sucesso. episódio G. De Cavaleiros eles publicam o episódio G. Também tá Sim, assim, bem devagarinho. Eles lançam bem devagarinho. pois é. Então, assim, eu não sei como é que tá lá a produção, eu sei que foi sucesso de vendas, né? Isso aí é certeza, porque não tem como esconder quando tá em top 1 na Amazon, né? Se fosse só no site deles, eles que teriam que anunciar nas redes sociais, sucesso de vendas, tal, alguma coisa assim. Mas como é na Amazon, não tem como esconder isso, né? Então Uhum. isso aí não tem como esconder. A gente já sabe. Então, vamos esperar aí o anúncio do segundo semestre, quando começa a pré-venda. Eu e você, certeza, a gente já tá comprando no primeiro dia que anunciarem, né? A gente já tá lá, comprando da Pois é. gente. E a gente vai estar gravando aqui quando lançar o segundo, quando chegar. Assim que chegar, a gente já tá marcando aqui a Se gravação. quiserem, se quiserem nos patrocinar e mandar pra gente, né? A gente Pois agradece. é, pois é, Já que a gente tá tendo tempo aqui de falar sobre, né? pois é. Eu gostaria muito de entrevistar a equipe da New Pop sobre esse projeto aqui. Bom, vocês têm uns contatos, né? Vocês podem tentar. Pois é, gostaria muito. Trazer pro evento, né? Para o HQPB no segundo semestre, quem sabe. Seria uma boa. Seria muito legal, né? Até porque tem outras obras de Sensei também que de repente eles podiam ter a ideia de trazer, né? Eu não sei como é que estão os planos deles, né? Com relação às outras coisas, mas seria muito bom. Não custa tentar bater nas portas aí, né? Pois é, não custa tentar. E ainda mais, vai que, dependendo o lançamento coincide com o evento. Nunca se sabe, né? É, sempre há uma esperança. Pois é. Eu não sei Eles quando é que vai ser as adiaram. coisas. Eles chegaram assim, a gente pensava que ia sair até mais cedo e depois acabou mudando, enfim. Não, E eu foi até recebi um bom. e-mail que a entrega desse quadrinho tinha sido adiada para não sei quanto de junho. Aí do nada chegou Uhum. na minha casa. Pois é. Oficialmente eles anunciaram que ia ser em maio, e de fato chegou em maio pra gente, né? Mas Isso, houve um mas eu momento recebi um e-mail aí dizendo que tinha sido adiado para meio de e junho. isso, assim, eu sei que tem gente, eu vi até pela Tizer, né? O pessoal mandou uma mensagem pra mim dizendo que teve uma pessoa que disse que não chegou ainda, que ele comprou no dia do lançamento da pré-venda e não tinha chegado ainda, né? Agora nós já estamos em junho. Aí a Amazon até mandou uma mensagem automática daquelas, né? Dizendo, manda um e-mail pra gente resolver e tal, enfim. Tem muitos outros locais que vendem também, né? Outras livrarias e tal, que também vendem, alguns com desconto, outras não, e etc. Mas eu acho que o da Amazon, por exemplo, permite parcelar em 2 vezes, que ajuda, né? Porque o valor é pesado, né? Se você for, né, colocar no orçamento de quem compra outros mangás também, fica difícil, né?
Mas dá-se um jeitinho, né? Todo mundo dá o seu jeitinho quando é pra comprar. Mas no geral valeu a pena. No geral valeu a pena pra ti? Vamos lá. Eu acho que vale a pena pra mim. O público no geral, fã de Cavaleiros, eu acho que vale a pena também. Eu acho também que para um público assim novo, vamos lá, público novo tal, conhecendo Cavaleiros, eu acho que é um excelente porta de entrada, primeiramente porque é colorido, né? Histórias curtas, mas tem um porém. A lore é um pouco mais aprofundada, entendeu? Não é Uhum. para qualquer um. Se você chegar aqui sem conhecer o mínimo de Cavaleiros, você vai ficar muito perdido, porque é um monte de personagem do nada aparecendo que você não sabe nem quem é, o que é que esse cara tá fazendo aqui, não tem explicação. Então, para alguém que tá começando agora, eu acho que eu não recomendaria. Mas se for assim, alguém que tá lendo e você fique curioso para, agora eu quero ler Cavaleiro do Zodíaco do zero. Aí você vai pro mangá. Aí beleza, entendeu? Aí você vai lá, Uhum. olha o mestre do Wiki aqui, Guild, o mestre do Santuário, Saga, Máscara da Morte, China, legal. Mas é, é uma obra assim que eu fiquei. Eu só vi assim. Eu tentei fugir o máximo possível de spoiler na época, sabe? Do lançamento. Mas assim que Uhum. eu vi as artes e o que era mais ou menos a história, eu já tinha ficado apaixonado na época. Agora, a edição 2 e 3 eu não sei absolutamente nada. Nada, nada, nem vi muitas artes, nem nada, só as capas. Eu não sei nada, eu tô muito curioso para continuar essa história porque eu tô apaixonado por isso aqui. Assim como Sente achou, gosto muito de Sente achou o mangá, né? Gosto muito de Lost Canvas. Odeio Next Dimension, o que Kurumada fez ali. Eu quero muito continuar lendo isso aqui. O que vier agora, eu vou continuar a coleção, porque além de tudo, são 5 edições só. Eu já estou muito feliz que não vai ficar eternamente Uhum. nisso aqui. Já estou muito feliz por isso. Mas se tiver mais, assim, eu gostaria também, né? Se ele fizesse assim mais 5 sobre Cavaleiros de Ouro. Eu sei que não vai fazer 12 como fizeram por exemplo, em Lost Canvas, que eles fizeram, sei lá, 15 Lost Canvas? Lost Canvas? Não, o Os Lost Canvas Gaidens. ele. Ah, não, o Gaiden são 16 volumes. O Gaiden são 16 volumes. E aqui no Brasil teve uma reedição, né? Teve uma versão comum, por assim dizer. E aí a JBC recentemente terminou de republicar tudo, um formato especial que é com a capa. A capa tem os detalhes dourados, sabe? Nada de Sim, extraordinário, não. Mas para quem não tinha, quem não conseguiu, porque o ruim de comprar mangá no Brasil é isso, né? Você não tem certeza como é que vai ser a periodicidade, não tem certeza de como é que vai ser a tiragem, né? Então, assim, corre o risco, se você não correr para comprar logo, você fica sem, né? Assim, é. muitas coleções de cavaleiros, desde o clássico mesmo, tem volumes que você não encontra mais. Assim. Você até encontra Eu, alguns até hoje e outros eu não. tenho Lost Canvas, que a última edição minha é capa prateada, essa última agora. Essa totalmente prateada, Edição brilhosa. especial. Uhum. Todas as outras são aquela capa roxa, né? Sim. Da Uhum. JBC. Só a última é especial. E Sente Sim. achou, deixa eu ver as que estão faltando. Sente achou, tá faltando. Acho que é 11 e 12. Não encontro, nem a pau. Deixa eu ver aqui. Né? 12 e 13, parece. Eu tenho 14, 15, 16, que são as últimas, né? Aí é 12 e 13, não encontra ela. Não encontra em canto nenhum. É impossível. E quando encontra, é, sei lá, R$ 500 que a galera cobra. Pois É uns é. preços absurdos. Então, assim, tem isso. Se você não correr para comprar logo, corre o risco de ficar sem. Então, É, geralmente, né? Geralmente são as edições assim. Quando é uma coleção muito longa, o volume um some logo.
alguns volumes do meio, né? Tal. Então, assim, às vezes a editora, dependendo dos contratos que ela tem, né, com as editoras japonesas, eles têm a possibilidade de fazer reimpressões, né? Ou então eles fazem como a JBC faz aí, né? Pega e inventa uma novidade para relançar como uma nova coleção, com algum detalhe diferente e etc, né? Então, você vê o exemplo de de Card Captor Sakura, por exemplo, que já tinha saído tudo do clássico, né, da edição comum de Sakura. Tá saindo Clear Card agora, que eles nem terminaram ainda. Eu fiquei meio capenga também com a Clear Card, eu comprei tudo de Sakura. Aí quando foi na Clear Card eu não consegui comprar o volume 6, se eu não me engano. E aí pronto, desandou. Aí eu comprei, em algum momento eu comprei a 10, 11, 12, 13 e tal. E aí a história tá acabando ainda com a minha coleção toda faltando coisa, né? Eles disseram que vão relançar agora, vão fazer uma reimpressão e vão lançar de novo. Vamos ver, né? Se eu consigo completar agora, porque também tá difícil encontrar. E a edição original de Sakura, de Card Captor Sakura, que também estava bem difícil de achar, agora eles vão relançar tudo de novo, por causa até dessa história do café, da Sakura, né? Que teve em São Paulo. E tá no YouTube também os episódios saindo e tal. Eles vão relançar com uma capa variante que não tinha na edição anterior, né? Na primeira vez que eles publicaram. Vão relançar tudo com a versão de capa variante no Café da Sakura. Quem for lá no café pode comprar essa edição, ou pela internet, no site do Akiba Station. Então, assim, tem essa forma, né? Ele sempre acaba dando um jeitinho de mudar alguma coisa, de dar uma incrementada que você, mesmo já tendo comprado toda a coleção e tendo faltado de repente um ou outro, você fica naquela tentação de comprar tudo de novo porque tem uma cor diferente, né? Cavaleiros tem disso também. Pois é. Então, é uma franquia que eu amo de coração, né? Cavaleiros do Zodíaco. Gostaria Um dia, muito, né? muito, muito. Vamos um dia fazer um podcast e ver se a gente faz um catadão geral sobre todas essas outras sagas dos mangás, né? Uma opinião geral, de repente, falar um pouquinho, né? Pra galera que, Sim, não, que quer se situar também, né? Uma coisa que eu já fiz no podcast Sensei e tal. Pra fazer tem no meu próprio toda. canal. É, eu acho que seria, sabe o que é interessante? Falar desses novos aí Sim, que eu tô totalmente por fora. Desses novos aí pois do é, Isekai, o de cartas aí, Santa Maria. pois é. Tem o do Assim, Isekai, tem o de Poseidon aí também, novo, que eu tô totalmente por fora. Seria então assim, interessante. Sensei é um mundo, né? Hoje em dia é um universo inteiro de obras, assim. A galera, muita gente tá por fora, conhece só assim, a história que tem no anime, né? E às vezes até conhece que também existe o mangá, que é diferente do anime e tal, mas não tem noção de quanto a obra é grande, né? Assim, até conhece Lost Canvas também, que foi uma obra que também chegou a se popularizar muito, né? Até pelo anime, mas o resto, Não, muito fã que e é não como eu sabe, tem já muita gente que não disse, sabe. eu abraço mais essas ideias novas e diferentes que surgem do que se resolverem voltar a Seiya e seus amigos. Eu não, hoje em dia, se não for Sim. por um autor novo, um autor diferente aí, com sangue novo mesmo, Kurumada voltando, eu não tenho mais essa vontade toda, não, viu? Sinceramente. É minha opinião, assim. Que eu sei como é que ele é. Ele não tem mais não tem mais, digamos assim. Enfim, é um debate para outro dia, para esse podcast, quem sabe. É. É muito Uhum, polêmica. É uhum. muita polêmica, enfim. Então é isso, Alan. Muito obrigado pela presença aí. Quando sair aí a edição 2, a gente retorna para comentar esse em específico, mas de Cavaleiros, quem sabe esse ano a gente retorna aí com essa pauta aí que eu acho que é interessante. Quero me atualizar, quero saber mais. Vamos lá, né? E espero achar minha Sente achou aí 12 e 13 para finalmente completar minha coleção que está aqui chorando, faltando aí minhas edições. Se alguém souber aí, pelo amor de Deus, estou precisando completar minha coleção. Sente achou. Então é isto. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Ah,